Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, ao Rei da Glória, Criador do Universo, por Ele conceder a mim e a nós esta oportunidade de ainda estarmos nesta terra, adorando e bendizendo o seu santo e precioso nome. Não vou perguntar quem veio adorar a Deus, porque todos vieram louvar o Senhor. Quero agradecer ao pastor Nato por esse projeto que nasceu no seu coração e com a sua coragem ele, junto com a igreja, com a sua área, e pela primeira vez está realizando esse projeto ID, cumprindo assim a ordenança do Mestre Jesus de levar o Evangelho que transforma, que liberta, que salva, que cura, o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louva a Deus pela presença de todos os irmãos. É um prazer muito grande quando eu estou reunido com o povo de Deus para junto tributarmos a Deus culto e adoração ao seu excelso e precioso nome, amém? Eu quero perguntar esta noite, quem trouxe Bíblia, levante ela para o céu nesta noite. Que coisa linda, bendito seja o nome do Senhor. Faça assim comigo nesta noite a palavra de Deus, a espada do Espírito. Vamos usar ela nesta noite, em nome de Jesus. Mesmo sentado como você se encontra, queira você acompanhar comigo. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Nós não iremos fugir aqui do versículo-chave a este projeto. Portanto, vamos abrir ela no livro de Marcos. Louvado seja Deus para todo sempre. Marcos, o capítulo de número 16. Eu quero ler a partir do versículo 9. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus para todo sempre. Quantos já encontraram, diga amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9, diz assim: E havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, e se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, disse Jesus,
expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite eu quero chamar a atenção dos irmãos, não a minha pessoa, não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Amém? Eu quero que você, nesta noite, toda a tua atenção para a palavra é pouca, porque a palavra, ela só vai mover, ela só vai surgir efeito quando de fato eu ouço a palavra. E na proporção que eu ouço a palavra, eu começo a glorificar e entender. E quando eu entendo e glorifico a palavra do Eterno, ela há de surgir efeito, porque você está ligado, porque você está conectado. Louvado seja o nome do Senhor. Então tire todo o pensamento da terra, todos os pensamentos que muitas das vezes hoje invadiu o teu coração, a tua mente sobre a tua vida. Tire todo o pensamento terreno e coloque agora o teu pensamento ao céu de glória, a palavra do Eterno, porque na proporção que você fizer isto, Deus te visitará esta noite. Deus te visitará esta noite. Deus poderá te curar esta noite. Deus poderá resolver o teu problema esta noite, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Quando a palavra de Deus diz isso, a Bíblia está dizendo que Ele não muda, que Ele não muda. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e pode realizar e fazer hoje, porque Ele é o mesmo Deus. Só quem acredita, dê um grito de glória para Ele esta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é um livro profético. Amém? A Bíblia Sagrada é a maior de todas as profecias, porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra infalível do Deus Todo-Poderoso. Existem coisas na Bíblia, profecias na Bíblia que já se cumpriram. Existem profecias na Bíblia que estão se cumprindo nos dias atuais, e existem profecias na Bíblia que hão de se cumprir, ou seja, isto aponta para o futuro. Eu creio nesta noite que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Falando da pessoa de Cristo Jesus, nós entendemos ao ler a Bíblia e descobrimos que Jesus Cristo, Ele ocupa o tema central das Escrituras. Quando o próprio Jesus Cristo, Ele falou do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículo 44, Ele disse assim: o próprio Jesus, era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 3, a partir do versículo 15, nós vamos ver ali a primeira profecia, ou a primeira promessa de Deus acerca do surgimento do Messias, do Deus em
encarnado. Quando nós lemos a Bíblia, meus amados, quando Adão e Eva pecaram, porque desobedeceram a Deus e obedeceram a voz da serpente, que era Satanás. Quando Jesus chega ali no jardim do Éden, quem indaga Adão, ele se esconde. E Deus diz: Adão, onde estás, Adão? De fato ele se escondeu, porque ele tinha quebrado a aliança com Deus, ele tinha desobedecido a Deus, e Deus já sabia muito bem disto. Por esta razão ele se escondeu da presença de Deus. E quando Deus começa a se relacionar com Adão, Adão não assume a culpa, o erro transporta para sua esposa. Foi a mulher que tu me deste, ela que fez eu pecar. E assim sucessivamente, disse Eva: foi a serpente que me enganou. Meus amados, a Bíblia vai dizer que naquele momento Deus dá uma palavra para a mulher, que foi Eva, dizendo: porque tu desobedeceste a minha voz e não ouviste a minha palavra, tu vais sentir dores, e em meio a dores tu darás à luz a filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus olha para Adão e disse: porque tu deste ouvido a voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa, e tu vai trabalhar e derramar suor para sustentar a tua casa, até o dia em que tu tornarás ao pó, porque do pó tu foi tirado. A serpente também estava ali. Deus também teve uma palavra, deu uma palavra para a serpente, que foi Satanás. Quando Deus disse à serpente: tu fizeste este casal pecar, mas eu quero te dizer uma coisa, que da entranha desta mulher nascerá um varão que esmagará a tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era este varão? Jesus de Nazaré. Olha aí, meus amados, Deus fazendo uma promessa ainda no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 16, dizendo que na proporção dos tempos, aleluia, vinha da mulher um varão que esmagaria a cabeça da serpente, e este varão é Jesus de Nazaré. Amados, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Só quem crê que Deus é fiel, adore a Ele esta noite. Os tempos se passaram, Satanás te estremeceu, porque ele sabe que quando Jeová promete, ele cumpre a sua palavra. O tempo não é capaz de apagar da memória de um Deus aquilo que ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus deixar Satanás mais doido ainda, na proporção dos tempos, Deus começa a levantar os profetas. E o profeta Isaías, ele começa a profetizar: eis que a virgem conceberás e darás à luz ao filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ainda disse o profeta: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Os tempos se passaram, Deus começa a levantar ainda os profetas. Miqueias se levanta e diz: ele está chegando, eu vou predizer até a cidade que ele vai nascer. Ele vai nascer em Belém da Judeia. Oh, aleluia. Deus começa a levantar ainda os profetas. Zacarias, ele começa a profetizar, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 9, versículo 9, Zacarias profetiza de fato, já de forma antecipada, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Zacarias 9:9, o profeta diz assim: alegra-te, ó Sião, e filha de Jerusalém, porque o teu rei, aleluia, vem sobre ti montado, é um jumentinho, filho de jumenta. E esta profecia se cumpre em Lucas capítulo 19, versículo 38, quando Jesus montado em um jumentinho entra na cidade de Jerusalém, e os discípulos começam a louvar Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: hosana ao rei, paz na terra e glória nas maiores alturas.
Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, vindo às plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Aleluia. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Jesus Cristo surgiu, Jesus Cristo apareceu, Jesus Cristo nasceu para cumprir-se as Escrituras, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Irmãos, nenhuma de suas palavras cairá por terra. Na Bíblia há cerca de 8.000 promessas, e eu creio piamente no cumprimento de todas estas promessas pelas seguintes afirmações bíblicas. Número capítulo 23, versículo 19: Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? No livro de Jeremias, o capítulo 1, versículo de número 12, veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que vê? Disse Jeremias: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra, diz o Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 11 e 12: assim como desce a chuva do céu, a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas rega a terra, faz brotar, dá semente e pão ao trabalhador que come, assim é toda a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que foi designado, diz o Senhor. Disse Jesus: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 23: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Quando Deus promete, Ele cumpre a sua promessa. Só quem crê, só quem crê. Querido irmão, eu te digo nesta noite: se Deus te prometeu alguma coisa, fique tranquilo, não te preocupe, descanse em paz. No tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque a Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus aparece no cenário profético. O Deus encarnado aparece, queridos. Ainda criança, o Espírito de Deus revela a Simeão. Ele disse: Simeão, tu não vai morrer antes que tu veja o Cristo de Deus. O menino Jesus, movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. E quando chegou lá, os pais do menino Jesus, José e Maria, estavam no templo. Que coisa linda que eu acho, irmão, essa passagem bíblica. Quando o velhinho Simeão, ele pega a criança, aleluia, ele pega o menino Jesus nos seus braços, olha para o céu, e louva e agradece, e ele diz assim: despede agora, Senhor, teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, se quiser me levar, me leva, aleluia,
mas eu morro feliz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Só quem viu a salvação de Deus, adore a Ele esta noite. Só quem já viu a salvação de Deus, adore a Ele esta noite. Em nome de Jesus de Nazaré, você nesta noite tem motivo para agradecer a Deus, para dizer como disse Simeão: se quiseres me levar, me leve, porque os meus olhos, aleluia, já viram a tua salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus cresce em graça e estatura, e a Bíblia diz que Deus era com ele. Meus amados, a Bíblia vai dizer que Jesus tinha 12 anos de idade quando seus pais levaram uma festa em Jerusalém. E muita gente, acabou que Jesus se ausentando dos pais dele, e eles perderam Jesus na festa. Quando eles chegaram em casa, eles perceberam que Jesus, o menino Jesus, não vem em sua companhia. Aí eles foram atrás de Jesus e encontraram Jesus sentado no meio de doutores. E os doutores estavam impressionados da sabedoria que saía dos seus lábios. Aleluia. Porque o Espírito Santo, aleluia, era com ele. Aleluia. Jesus veio do Espírito, aleluia, exerceu o seu ministério na força e na unção do Espírito. Meus amados e queridos irmãos, Jesus desaparece do cenário dos 2 aos 30 anos. E aí alguns teólogos eles chegam a falar e a pensar e a dizer aonde Jesus estava dos 2 aos 30 anos. Pelo que nós entendemos, segundo a Bíblia, Jesus estava na casa do seu pai, ajudando o seu pai na carpintaria, porque o profeta Isaías disse que ele era homem experimentado no sofrimento, no trabalho. E exatamente, queridos irmãos, quando Jesus deu 30 anos, a voz do seu pai ecoa da eternidade dizendo: filho, é chegado o momento de você exercer a sua missão ainda nesta terra. A Bíblia diz que ele deixa a carpintaria, a casa do seu pai, e vai em direção ao Jordão para ser batizado por João Batista. E Jesus se enquadra, Jesus entra na fileira daqueles que João estava batizando no Jordão. E na proporção que João começa a batizar no Rio Jordão, a fila vai andando, a fila vai andando. E na proporção que a fila vai andando, o Filho eterno de Deus, o Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade, ele se aproxima de João Batista. E quando chega exatamente o momento em que João Batista ele se depara frente a frente com o Messias esperado, João reconheceu, aleluia, e entendeu quem estava na frente dele era aquele que fez os céus e a terra, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, é aquele que é o maior dos maiorais, é aquele que é o Senhor dos senhores, é aquele que é o médico dos médicos, aleluia. João reconhece a sua inferioridade. João olha para Jesus e disse: eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus disse: João, me batiza, porque assim convém cumprir todas as escrituras. João batizou Jesus, e a Bíblia vai dizer no livro de Mateus: Jesus saindo da água, o céu se abre e o Espírito de Deus desce em forma de corpórea. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E uma voz ecoou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, no livro de Mateus eu acho isto lindo. Se alguém não crer na trindade ou triunidade que nós pregamos,
Analise o batismo de Jesus, que você vai entender e perceber que está lá. As três pessoas da Trindade, ou triunidade, estavam presentes no batismo de Jesus. João mergulha o filho, Jesus. O filho sai da água, Jesus o filho. O Espírito de Deus desce em forma de pombo. E a voz do Pai ecoa do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Estava presente no batismo de Jesus o filho que foi batizado, o Espírito Santo que desceu em forma de corpórea, e a voz do Pai ecoou dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aleluia. Nesta noite eu posso sentir a presença do Espírito Santo. Quem pode sentir a presença do Filho, a presença do Pai? Há três pessoas na Trindade está aqui esta noite. O que você deseja, comece a falar com Ele nesta noite. Aproveite a oportunidade. Ele está aqui para realizar aquilo que o teu coração deseja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Meus amados, depois do batismo das águas, Jesus realiza a sua missão e seu ministério. O nego Nazareno, ele sai andando de cidade em cidade, aldeia e aldeia, sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando os doentes, cegos eram restaurados de sua visão, leprosos eram purificados, surdos ouviam, mortos eram ressuscitados, possessos, oprimidos eram libertos, e multidões começaram a seguir Ele. Multidões e multidões nesta terra começaram a louvar Ele. Oh, aleluia. Jesus, em seu ministério, começou a chamar a atenção dos grandes. Dos grandes. Jesus, em seu ministério, começou a impactar os grandes religiosos da sua época. Nicodemos foi ter com ele de noite, porque reconheceu que os milagres que ele fazia, ninguém poderia fazer se Deus não estivesse com ele. Oh, aleluia. E Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua forma de ser, com a sua voz meiga e suave, Ele começou a pregar. Ele começou a ensinar. E os seus ensinamentos, queridos irmãos, começou a impactar vidas, corações da sua época. Na proporção que ele ensinava, as pessoas comentavam entre si, dizendo: eu nunca vi alguém pregar como ele pregou. Na proporção que o Nazareno começou a ensinar, as pessoas começaram a indagar, dizendo: da onde lhe vem tanta sabedoria? Nós não conhecemos os seus pais, nós não conhecemos os seus irmãos. Da onde vem tanta autoridade? Louvado seja Deus. Pedro, ele foi enfático quando pregava na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 38. Pedro disse assim: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
inveja tomou conta do coração dos homens. Planejaram tirar a vida de Cristo. Começaram a odiar Jesus. Falsas acusações levantaram contra o Mestre. Até que chegaram o momento de eles pôr a mão em Jesus, tocar em Jesus, porque Jesus foi traído com aquele que andava com ele, que parecia ser seu amigo. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi entregue aos malfeitores. Enfim, Jesus foi morto e crucificado. Houve um silêncio, houve choro entre os amigos mais íntimos de Cristo, que eram os seus discípulos. Mas aí, meus amados, segundo nos relata as Escrituras, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, conforme nós já lemos nesta noite, foi ao cemitério, a sepulcro de Jesus. E para a surpresa de Maria Madalena, quando ela chega aqui, olha, se agacha e olha para dentro do túmulo de Jesus Cristo, o corpo de Jesus não estava lá. A Bíblia vai dizer que era ainda escuro. E na proporção que ela olha e percebe que o corpo de Jesus não estava lá, tinha lençol sobre a sua cabeceira, mas o corpo não estava. E ela começa a chorar, porque ela entende: quem roubou o corpo do meu Senhor? Ela começa a chorar, queridos. E na proporção que ela começa a chorar, o próprio Jesus aparece atrás dela. E diz assim: por que choras? A quem buscais? E ela ainda não tinha percebido que era Jesus ressuscitado que falava com ela. Ela pensou: seu jardineiro disse, por favor, se tu sabe aonde puser o corpo do meu Senhor, me diz que eu irei buscá-lo. Aí Jesus fala assim: Maria. Aí ela reconhece a voz de Jesus. E virando para trás, ela reconhece que quem falava com ela era Jesus, o Cristo ressuscitado. E ele diz assim para ela: Maria, Maria, não me detenha, porque ainda não subi ao meu Pai, vosso Deus. Mas vai ter com os meus discípulos e dizem a eles que eu ressuscitei. Aquela mulher, ó, correu. Quem era Maria Madalena? Uma mulher que antes de ter o encontro com Jesus, era uma mulher que havia oprimida, era uma mulher possessa. Mas no dia que ela teve encontro com Jesus, aleluia, Jesus libertou de forma definitiva aquela mulher que antes havia oprimida, se tornou livre. Jesus libertou, Jesus salvou a sua alma, Jesus transformou a sua vida. Jesus Cristo mudou de uma vez por toda a vida daquela mulher, e aquela mulher se tornou agora uma mulher apaixonada por Jesus de Nazaré. E o que eu acho interessante, meus amados, é que depois da ressurreição, a primeira pessoa que Jesus aparece é para uma mulher, Maria Madalena.
Que privilégio. Cadê as mulheres nesta noite aqui? Aonde estão as mulheres? Você poderá dar um grito de glória para Deus esta noite? Mas tu ia percebendo que do Maracujá até o Jabuti, as paradas na porta de algum templo, eu percebi que algumas mulheres ministraram a palavra de Deus esta tarde. Tem pastor, irmão César, que ainda não aceita a mulher pregar em sua igreja, ignorante. Mas foi Jesus ressuscitado que disse para a mulher: vai, e a vida que eu ressuscitei. Eu acho que as mulheres não entenderam esta noite. Cadê as mulheres que estão presentes aqui esta noite? Vocês também receberam ordem de Jesus Cristo para pregar o Evangelho e para encher Jabuti dizendo: Ele ressuscitou. Glória, glória, glória a Deus. Continue pregando o Evangelho, continue pregando o Evangelho, continue dizendo que Ele ressuscitou, continue falando com veemência, com firmeza, que o teu Deus, que o meu Deus, que o meu Jesus não está mais debaixo da terra, mas que Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus, que Ele vive, e como Ele vive, eu posso crer no amanhã, e como Ele vive, Ele está presente nesta noite, nesta cruzada, nesse congresso. Só quem pode sentir a sua presença nesta noite, só quem pode adorar Ele esta noite, o Cristo ressuscitado está aqui nesta noite para te abençoar, para salvar a tua vida, para mudar o teu estado, para dar um rumo na tua história. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele ressuscitou, meus amados. O meu Deus, o teu Deus ressuscitou. E foi Ele quem disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará dano algum. E se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de poder. Só quem já experimentou este Evangelho, adore a Ele esta noite. Um Evangelho de poder. Disse Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16: portanto, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. O Evangelho nós temos que pregar, porque o Evangelho é uma ordenança divina, é uma ordem de Jesus Cristo. Tem pessoas que ainda têm timidez quando vai pregar o Evangelho, ainda rejeita, ainda despreza a oportunidade. Ei, não rejeite, não despreze. É tempo de pregar o Evangelho. Quando o anjo apareceu a João no Apocalipse, ele disse: João, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Estamos vivendo os últimos dias em cima desta terra. O Evangelho tem que ser anunciado mais do que nunca. Queridos irmãos, querida igreja, meu irmão que me ouve esta noite, não perca tempo, pregue o Evangelho. Muitas pessoas estão descendo
A região do silêncio sem Deus, sem paz e sem salvação. Prega o Evangelho. Viva o poder do Evangelho. Só para finalizar esta noite, experiência minha que eu vivi como cristão, como alguém que prega o Evangelho. Alguns anos atrás, quando a minha filha tinha 3 anos aproximadamente de idade, 3 anos, eu vou só contar esse testemunho para finalizar. Eu já era dirigente da igreja. Pastor Nato, eu tive um sonho de sábado para domingo, alguns anos atrás, quando a minha filha tinha 3 anos de idade. Nesse sonho eu ia com a Bíblia pregar em um culto, de sábado para domingo, há muitos anos atrás. E no sonho, eu nunca cheguei ao lugar destinado do culto. Eu e um irmão lá do Mandacaru. Eu com a Bíblia, nós ia pregar no culto. E no percurso do caminho choveu. Nós se escondemos debaixo de alguma árvore. Depois da chuva passou e nós prosseguimos a caminhada em direção ao culto. No sonho eu cheguei mais na frente. Tinha uma casa, não era cidade, era um interior, um povoado simples. E na casa tinha muita gente em volta daquela casa e dentro da casa. E no sonho, aquelas pessoas estavam ali, um velório. Tinha um corpo na sala daquela casa. Eu acordei com medo inexplicável. Fui de manhã para a igreja, escola bíblica. Dirigi a escola, mas aquele sonho na minha mente. Irmão, daquele sonho me perturbou o dia todo. Chegou 7 horas, 7h30, fui para o culto, adorar a Deus com os irmãos. Dirigi o culto. E o sonho da minha mente, aquele medo, aquela insegurança, aquele vento frio corria dentro de mim. Na proporção que eu comecei a dirigir o culto, eu disse: irmãos, de ontem para hoje eu tive um sonho e esse sonho está me perturbando muito. Eu já orei de madrugada, mas eu convoco a igreja para a gente se colocar de pé e levantar a Deus nesta noite um clamor. E eu com a igreja do Mandacaru, irmãos, alguns anos atrás, naquela noite de domingo, levantemos um clamor a Deus. E naquela oração, e naquela intercessão, eu repreendi todo espírito de morte. E disse amém. O culto prosseguiu. Segunda-feira de manhã, quando foi umas 4 horas da tarde, eu fui ao Badaora, um povoado próximo do Mandacaru. E quando eu volto, já estava quase escurecendo. Isto segunda-feira. E quando eu chego em casa, a esposa está chorando e nervosa. Porque a minha filha de 3 anos, brincando com outra criança, de trás do posto de saúde, tinha pegado um monte de comprimidos passado, anticoncepcional, aquela que a mulher toma para não engravidar. E ela estava com um na boca, e quando a minha esposa pegou a cartela, tinha alguns que não estavam. E aí quando eu cheguei, ela estava chorando, dizendo que fez um copo de leite e deu para ela. Uma criança que estava com ela era mais inteligente e disse: aqui bombons pega chuva. Irmãos, tudo bem, mas quando eu me deparei naquele cenário, minha esposa tremendo, nervosa, aparentemente a criança estava bem. Aquele sonho veio na minha mente, nitidamente, mais uma vez.
Segunda-feira, culto de ensino. Preguei a palavra de Deus na congregação. Cheguei, fomos dormir. Quando deu praticamente 1h da manhã, a gente se acorda com uma ânsia da minha filha. E quando a gente liga a lâmpada do quarto, ela estava completamente desfalecida, babando. E a minha esposa começou a chorar e disse: é o remédio, é o efeito, vai morrer. E aí, irmãos, a gente viu a criança morta. E a gente ali sem saber o que fazer naquele momento. De 1h até 4h da manhã, sem dormir. E a criança vomitando com aquela ânsia de vômito, botando baba para fora, desfalecida. Irmãos, quando deu praticamente, pastorado, 4h30 para 5h da manhã, o Espírito de Deus me visitou naquela manhã cedinho. Oh, aleluia. Pastor Nato, recebi uma força infundida do céu. Oh, aleluia. Morre não morre, morre não morre. Eu abri a Bíblia Sagrada, inclusive no livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem, disse Jesus: em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu recebi a autoridade da palavra e orei a Deus dizendo: é a tua palavra que diz, Senhor. E orei. Quando eu orei, querido, eu saí do quarto, fui para a rede me descansar em paz, porque eu tinha crido que é Deus, que Jesus Cristo já havia curado. A minha esposa ainda ficou lá para perceber, mas eu fui me deitar na rede tranquilo, irmão, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Imediatamente, de 1h da manhã às 5, de 1h da manhã às 5 da manhã, nós não havíamos dormido, mas quando eu disse amém, em nome de Jesus, imediatamente ela dormiu, voltou ao normal. Quando deu 7h da manhã, acordou completamente curada, para a glória de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo tem poder. E hoje a minha filha tem 13 anos, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridas, Jesus continua ainda o mesmo. Qual é o problema que tem tirado o teu sono? Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua dor? Ei, eu estou aqui nesta noite como mensageiro do céu, como pregoeiro do Evangelho, como arauto de Deus, dizendo: ainda tem solução para a tua vida. Jesus Cristo ainda continua sendo o mesmo de ontem, de hoje será eternamente. O Evangelho de Jesus ainda tem poder. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê. Tome posse da tua vitória esta noite. Jesus Cristo ainda tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé nesta noite adorando a Deus. Quero passar aqui o microfone ao pastor Nato nesta noite, em nome de Jesus. Já quero agradecer a minha participação. Continua adorando a Deus, continua louvando a Deus. O teu Jesus Cristo tem poder. Glória a Deus, continue de pé.